Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Rian, tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês sobre uma análise sobre o jogo do Palmeiras contra o Botafogo referente ao Mundial de Clubes. É uma análise do porquê a estratégia do Botafogo não deu certo, qual foi a estratégia, por que não deu certo, né? Como o Palmeiras se prevaleceu disso, uma estratégia que foi falha, tanto até que o Renato Paiva caiu do cargo, não só por isso, mas foi um dos motivos do primeiro tempo ser tão ruim para o Botafogo e o decorrer do jogo o Palmeiras tem uma dominância. Não foi tanto a dominância como pareceu, que o Botafogo só se defendeu, mas a ideia que o Botafogo trouxe para a partida foi uma ideia que não cabia para o jogo e prejudicou a equipe em alguns momentos no contexto da partida. Bom, a equipe do Botafogo foi a campo com seu tripé de médios, a estratégia que eles usaram contra o PSG, dessa vez com o Marlon, Danilo Barbosa e o Alan aqui, já que o Gregory estava suspenso. A linha de defesa, Vitinho, Jair, Barbosa e Telles, né? A linha de defesa titular do Botafogo. Savarino, Igor Jesus e Arthur como o trio de frente da equipe. Porque a escalação desse tripé de médios, né, a estratégia utilizada contra o PSG não foi a mais adequada contra o Palmeiras. Bom, o tripé de médios, né, contra o PSG foi utilizado para priorizar a defesa do corredor central, por conta que o PSG joga muito por dentro, né, com o João Neves, o Fabian Ruiz, o Vitinha e o Dembélé cai por dentro, né? E isso fez uma superioridade, uma igualdade numérica no meio de campo e fez com que o Botafogo competisse por esse setor e conseguisse até a vitória contra o PSG. Contra o Palmeiras, o Palmeiras que veio com o Gomes, o Fux, o Martins e o Rios, o Giai, o Piquerez, o Estevão, o Alan, o Maurício e o Roque. O Palmeiras é uma equipe que prioriza construir prioritariamente por fora e a gente vai ver pela estrutura do Palmeiras que isso é bem claro. E com isso, né, esse tripé de médio sem uma dinâmica específica para defender por fora fica meio que inutilizado, né, já que a equipe do Palmeiras não joga por dentro. Bom, o campinho tá aqui, é assim que o Palmeiras construía na maioria do tempo, e dá para ver claramente que o time não prioriza construir por dentro, porque um dos médios, né, já saía aqui na saída de bola, na construção, no meio junto com o Fux e com o Gomes, e deixava só o Rios por dentro, né, como esse primeiro homem. E o Rios ainda era o jogador que balançava entre os corredores para dar opção de passe. O Maurício ficava como quase um segundo atacante, mas tinha uma função de meio, mas não jogava entre os volantes. O Roque fixava a última linha, o Estevão e o Alan eram os extremos e o Gia e o Piquerez também jogavam por fora, abertos, fazendo essa dobra aqui no corredor lateral. A gente vê aqui que a gente tinha um jogo aqui de quase 3-1 no meio, só que não era vantajoso para o Botafogo ter essa superioridade por dentro, porque o Palmeiras não utilizava o jogo por dentro, né? E aqui a dinâmica que fez o Palmeiras, né, no primeiro tempo e utilizou no segundo tempo também, que gerou perigo na maioria do jogo, foi o que? O time circulava a posse, buscava o corredor lateral, né? E o corredor lateral aqui do lado do Giai, e aí o Savarino baixava, o médio da ponta do triângulo, né, tinha a função de baixar para gerar essa cobertura, enquanto o resto do time balançava para o corredor da bola, né, fazendo esse movimento de balanço. No entanto, o Palmeiras, identificando isso e fazendo trabalhar, baixava o Rios aqui e fazia uma dinâmica para acelerar a posse, né? A bola entrava no Rios e o Rios buscava essa diagonal longa, gerando aqui o 1 contra 1 do Estevão com o Vitinho, e o Piquerez fazia esse movimento de ruptura aqui, de ataque à profundidade de ultrapassagem, tanto por dentro, tanto por fora, gerando 2-1 aqui. O Jair estava dentro da área, né, priorizando a área junto com o Roque, e gerava esse 2 contra 1. E foi essa máxima aí, principalmente do primeiro tempo, essa variação de corredor, principalmente com o Rios, mas o Gomes também utilizava, para gerar esse 2 contra 1, e o Palmeiras conseguia progredir, chegar na linha de fundo, gerar cruzamento, gerar 1 contra 1,
E foi assim, né? O Botafogo tinha seus médios muito próximos no corredor da bola e com qualquer variação de corredor rápido, o time tinha dificuldade para defender aqui 1 contra 1. O Vitinho até teve algumas vitórias nos duelos, mas essa situação de 2 contra 1 era muito desvantajosa, né? Com o Piquerez ultrapassando, gerando cruzamento. E dá para ver que o movimento dele é muito bem coordenado, porque ele acelerava muito. Dá para ver que a bola entrou no Estevam, a regressão dele era ultrapassar para gerar esse 2 contra 1. Trazendo aqui agora lance da partida, né? A gente vê aqui claramente o tripé de médios e como eles estão próximos e como o lado oposto não tem essa cobertura. O Arthur tá próximo do corredor central também. A gente tem aqui o Rios, né, recebendo essa bola por dentro e rapidamente acelerando, buscando diagonal longa. E a bola chegando no Estevam, que nesse caso aqui entrou em 1 contra 1 contra o Vitinho, né? Uma situação perigosa, já que o Estevam tem um bom drible, uma boa capacidade aqui de vencer esses duelos. Mais uma vez, né, a bola em corredor lateral, os médios próximos, o Danilo Barbosa, o Marlon, o Alan fazendo essa pressão dessa vez. E o Rios, inteligentemente, né, com a capacidade muito boa de dominar orientado, já saber onde está o Estevam e conseguir acelerar rapidamente essa bola longa para o lado oposto. A gente vai ver aqui a situação de 2 contra 1, com o Piquerez ultrapassando e gerando esse 2 contra 1 no corredor lateral. Aqui até gera um perigo de gol, um cruzamento que o Roque quase faz o gol dentro da área. Mais uma vez, daqui a gente vê o Palmeiras baixando o Martínez na primeira linha aqui, gerando uma saída de 3 e ninguém ocupando o corredor central aqui nas costas da defesa, né? Mostrando que eu não quero jogar por dentro, não tem ninguém por dentro para eu jogar. Então não fazia sentido esse tripé de médios do Botafogo, né? A gente vê o Alan aqui na primeira linha dessa vez, distante dos médios. O Arthur também por corredor central. A gente vê o Gustavo Gomes acelerando com passe longo, nem precisa do Rios dessa vez. Todo mundo muito distante, né, da última linha. A bola chegava aqui no Estevam, né? Estevam e o Vitinho em 1 contra 1 e a ultrapassagem do Piquerez no movimento muito forte. Ia gerar esse 2 contra 1, que gerava ultrapassagem, gerava a bola e a bola chegava na linha de fundo, né? No segundo tempo, né, o Paiva até fez algumas alterações e o Palmeiras também com suas alterações mudaram um pouco essa dinâmica do jogo, já que o Paiva voltou para um 4-4-2 defendendo. O Palmeiras colocou o Luiz e o Paulinho tirando o Estevam e o Roque e mudou um pouco a dinâmica, porque a bola entrava aqui em corredor lateral e buscava o Alan aqui, por exemplo, né, no outro corredor. A gente tinha o Teles para saltar, o Montoro para aproximar aqui e impedir essa ultrapassagem do Giai. Tinha a cobertura aqui do Danilo Barbosa, do Marlon Freitas, né, por dentro, e ainda tinha a cobertura do Barbosa, já que o Danilo Barbosa podia baixar aqui porque estava próximo e conseguir fechar esse intervalo, né, que com o tripé ele não conseguia fazer esse movimento. Então a gente tinha uma cobertura, tinha até uma superioridade numérica aqui. Se o Maurício baixasse, a gente tinha aqui um 4-3, às vezes com o Rios aproximando, mas a gente tinha um corredor mais denso pro Palmeiras construir, né? Sem contar que no 4-4-2, naturalmente, a gente vai ter jogadores ocupando o lado oposto do lado oposto do ataque, por conta que a gente tem um 4-4-2. Então a gente vai ver, mesmo com o balanço defensivo, o Arthur vai estar próximo do corredor lateral, o Savarino vai estar. Então essa bola longa fica mais difícil de gerar, por exemplo aqui, o 1 contra 1 do Luiz com o Vitinho, porque já vai ter o Arthur próximo, já vai ter o Savarino que vai estar um pouco mais próximo para baixar, o Danilo vai ter um deslocamento menor para entrar aqui nesse corredor para disputar a bola, para gerar cobertura, e aí acabou dificultando o jogo do Palmeiras, né? Então o Paiva conseguiu alterar com a estratégia que foi inteligente, né, de voltar para o 4-4-2, um sistema que naturalmente defende um pouco melhor o corredor lateral, tem mais coberturas estabelecidas naturalmente, e com isso ele conseguiu defender até certo ponto, até a prorrogação, que acabou tomando gol e acabou com a derrota. Mas inicialmente, né, a estratégia foi traçada errada, defender uma zona do campo que o Palmeiras não prioriza atacar. Funcionou contra o PSG, mas como eu expliquei, o PSG é um time que jogava por dentro, pelo corredor central, mas o Palmeiras não. O Palmeiras priorizava o jogo de ultrapassagem do Piquerez com o Estevam. Foi assim a grande parte do jogo até o Estevam sair, e o Palmeiras
E o Botafogo tinha muito jogador por dentro que não conseguia fazer esse deslocamento, até pela estrutura, né? E não conseguia estabelecer as coberturas para defender um contra um, para defender a ultrapassagem, e gerava esse jogo muito forte do Palmeiras por fora. Então é isso, esse foi o vídeo, essa foi uma análise pequena. Comenta aí alguma análise que você quer, tanto da Copa do Mundo, tanto de outros jogos. Estou pretendendo trazer um pouco mais minhas percepções sobre alguns jogos, sobre o que eu vi em rodadas, em partidas, trazer aqui para vocês. É isso, eu sou o Rian, sou analista de desempenho e tamo junto.